A paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, nessa manhã de domingo, para o estudo de mais uma preciosa lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como tema: Paulo censura a contenda entre os irmãos. Quero, antes de iniciar, lembrar vocês para estar se inscrevendo no canal, quem não se inscreveu, especialmente aos nossos amigos e parentes que estão participando conosco neste momento, para que assim o nosso canal possa ampliar os recursos e podemos assim alcançar mais vidas. Aqueles que ao final puderem, façam um comentário desse vídeo, curta também para que haja mais visualizações. Amém? Eu quero orar com vocês neste momento e lembrar vocês para que peguem a revista, a Bíblia, se concentrem nesse momento para que possamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações. Amém? Abaixe sua fronte, vamos orar? Pai eterno e Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor tem sido gracioso conosco. Prova disso é que mais nessa manhã de domingo, ó Pai, o Senhor tem nos dado a oportunidade preciosa de, ó Deus, nos reunirmos para poder aprender a palavra do Senhor. Senhor, que nós venhamos nos esvaziar neste momento, que cada jovem, cada pessoa que está, ó Deus, participando desta aula, assistindo esta aula, possa, ó Deus, se esvaziar de si mesmo para ser cheio de Ti, que o Senhor venha falar poderosamente a cada coração. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um. Assim eu oro pedindo a Tua direção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, vamos então estudar a nossa lição de número 9, Paulo censura a contenda entre os irmãos. O texto áureo dessa lição está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, e diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A síntese desta lição: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão de fé. Então, essa é o ponto-chave da nossa lição: evitar contendas judiciais, resolver os nossos problemas internamente. O objetivo são 3, cada um ligado ao tópico principal. Primeiro, mostrar o poder de julgamento da igreja local. Está elencado ao primeiro tópico, o poder de julgamento da igreja local. Segundo, apontar a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. Está ligado ao segundo tópico, a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. E o terceiro objetivo é conscientizar de que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Está ligado ao terceiro tópico, conflitos e disputas podem comprometer, a vida eterna com Deus. Prestem atenção, então, vamos buscar atingir esses objetivos para que ao final nós possamos compreender o que Paulo quis dizer aos nossos irmãos ali de Coríntios, nesses versículos que nós vamos ler agora e no estudo desta lição. Mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês estarem refletindo. A pergunta é a seguinte: por que Paulo diz que os cristãos não devem levar aos tribunais seculares as divergências que tenham com outros crentes? Vou repetir. Por que Paulo diz que os cristãos não devem levar aos tribunais seculares as divergências que tenham com outros crentes? Vai pensando aí, pode colocar no chat a sua opinião, qual é a sua resposta, e depois a gente retorna para poder checar, ok? Vamos ao nosso texto bíblico, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Quem não tem a revista, pegue a sua Bíblia. Na Bíblia Devocional McChain está na página 218, ok? Vamos então. 1 Coríntios 6, 1 ao 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro,
ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Segundo versículo, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, pequenas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos também? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Verso 6, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Amém? Observe que Paulo está aqui nesses versículos, meus irmãos, no capítulo 6, fazendo aqui 7 perguntas aos nossos irmãos. E essas perguntas devem ser feitas também, estão sendo feitas a nós. Nós devemos nos colocar aqui como sendo irmãos em Cristo exortados pelo apóstolo Paulo. E ele vai fazer essas 7 perguntas para exortar e confrontar os irmãos acerca dos grandes erros que eles estavam cometendo, tendo contenda entre irmãos em Cristo ali na igreja de Corinto. Vamos à introdução. Diz assim, na lição deste domingo, nós veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolver as suas diferenças, as suas pendências. O apóstolo Paulo, então, os exorta a respeito deste comportamento e os orienta a tratar as questões internas entre eles. O litígio entre os irmãos estava causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade do corpo de Cristo. Então, o apóstolo mostra que os crentes tinham competência, capacidade, condições para julgar as questões internas e não precisavam recorrer ao sistema romano de justiça. Amados, nós já estamos na lição de número 9 e já estudamos desde a primeira lição e vimos que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja que tinha irmãos, doutores, aptos para ensinar. Mas muitos problemas essa igreja tinha. Era uma igreja que tinha problema com facção, com dissensões, com imoralidade sexual. Era uma igreja que disputavam, quem se achava melhor por ter o dom A ou B. Então era uma igreja que estava causando grandes problemas para o apóstolo Paulo, para os irmãos da liderança e, pior, um péssimo testemunho para aquela sociedade que já vivia na prática do pecado, era corrompida e eles não podiam ter referência numa igreja que estava afundada nestes pecados. Mas vamos entender um pouco mais acerca deste contexto que Paulo está falando aqui para esses irmãos. Primeiro tópico, então, o poder do julgamento da igreja local. Subtópico 1, universo jurídico romano. O sistema judicial atual herdou muito do sistema jurídico e social do Império Romano. Ponto 1 aqui. O ordenamento jurídico que nós temos hoje no Brasil, irmãos, e várias partes do mundo, é influenciado, ou seja, herda, é baseado no modelo jurídico germânico romano, ou romano germânico, ok? Germânico relativo ao que nós conhecemos como alemão. Então, todo o sistema jurídico hoje, ele se baseia nesse mesmo sistema jurídico que nós vamos falar um pouco aqui, o sistema jurídico romano-germânico, tá? E os romanos, eles tiveram que desenvolver uma estrutura que atendesse à sociedade que era nitidamente litigiosa. O que significa essa palavra, litigiosa? Litígio, irmãos, é contenda, são demandas, ou seja, são conflitos de interesse. Tá? Então, um litígio é quando uma pessoa ela leva a outra a juízo porque eles estão com conflito de interesse.
né? Estão com uma situação que não foi resolvido amigavelmente. Portanto, leva-se diante do tribunal para que julgue quem está com a razão ou não, ok? Então, essa sociedade era litigiosa, devido à complexidade de gestão em um império tão abrangente. É conhecido de todos nós que o Império Romano, o maior império de todos os tempos, naquela época, ele tomava parte praticamente de todo mundo. Então, era muito difícil de administrar, de gerir, né, com eficácia, com excelência, um império tão grande assim, com tantas outras culturas debaixo do poder deles, né? Portanto, era uma sociedade que levava muito a juízo as suas questões. Ok? Era uma sociedade, lembro também, que era altamente, especialmente aquela região ali de Corinto, Atenas, né, a Grécia, altamente intelectual, né? Eles valorizavam muito a questão da filosofia, do conhecimento, como algo para a libertação, né? Algo que trouxesse realização e satisfação plena, e até mesmo um aspecto espiritual mais elevado. No universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou os poderosos, citados por Paulo. Então, era uma sociedade extremamente corrupta, injusta, né? Tanto as pessoas quanto os que estavam nos tribunais, os que julgavam, eles eram injustos, eram imparciais, como vai dizer aqui mais à frente, né? Eles não tinham o mesmo peso e a mesma medida, né? Aquele símbolo do sistema jurídico que nós conhecemos, né? Uma pessoa segurando a balança com a venda nos olhos, e a balança, né? A ideia de mesmo peso, mesma medida, e que a justiça é cega porque ela não está olhando para quem ela está julgando, né? Ela, independente de quem seja, ela vai aplicar a justiça na sua forma mais restrita e mais correta, assim por dizer, né? Mas essa sociedade, esses juízes, o sistema jurídico da época era injusto e corrupto. Favorecia quem? Aos ricos, aos poderosos. Havia muito troca de favores, né? O toma lá, dá cá, né? Eu faço para você porque você fez para mim. Havia muito suborno também. Algumas contendas eram simplesmente pretextos para vingar ofensas e perseguir pessoas consideradas inimigas. Dessa forma, as questões precisavam ser intermediadas pelo sistema jurídico romano, que dava a palavra final na resolução do problema. Todavia, a jurisprudência não era exercida com imparcialidade pelos representantes da justiça romana, pois a sociedade romana ficou conhecida por ser corrupta e ter comum a prática do suborno. Então, olha só o contexto. O pano de fundo, irmãos, em que a igreja de Corinto está inserida. Eles não estão conseguindo resolver os seus problemas. Estão tendo contenda entre os irmãos, a gente vai aprofundar um pouco mais nos próximos tópicos. E aí eles levam para ser julgados por um sistema jurídico altamente corrupto e injusto, né? Que eram imparciais. O que é ser imparcial? É você não julgar colocando a questão da sua preferência, a questão daquilo que você é inclinado, né, a pensar. Não, você tem que ser imparcial. Ser imparcial é você não se colocar na condição de A ou de B. É você ser justo. É você aplicar a lei no seu rigor. Mas esse sistema jurídico, né, os juízes da época, eles não eram imparciais. E pelo contrário, eles aceitavam suborno, ou seja, recebiam para poder para dar um voto, um veredito que era injusto. Mas como ele recebeu uma peita, como diz, né, a palavra de Deus, ele vai julgar a favor daquele que o beneficiou. Mas sabemos que isso é injusto. Né? Mas é interessante aqui a gente observar também a questão, né, de que essa não era uma realidade exclusiva daquela sociedade. Parece que a gente está falando aqui, irmãos, do nosso país, da nossa nação. Se a gente acompanhar um pouquinho aí, né, as notícias, nós vamos ver que esta injustiça, esse sistema corrupto, está hoje inserido, não há poucos anos, no nosso país.
e grande parte do mundo. A nossa justiça ela é corrupta. Pessoas que eram para defender a lei e julgar imparcialmente estão favorecendo os mais ricos, os mais poderosos, em detrimento, né, daqueles menores. Alguém já disse que a justiça brasileira ela serve para os ricos. Ou melhor, ela serve para os pobres, porque para os ricos e favorecidos, não todos ricos, né, obviamente, né, irmãos? Os poderosos que têm influência, a lei não aplica para eles, só para quem é pobre, né? Nós vemos aí ministros de STF julgando de forma imparcial e assim, rasgando a Constituição, né? Voltando atrás em decisões que já foram tomadas com provas. Então essa é a nossa sociedade. É como se eu e você fizéssemos parte da igreja de Corinto, porque estamos inseridos numa sociedade, num sistema político corrupto e injusto. Então, vamos refletir também acerca do tempo que nós vivemos, porque a nossa nação, ela está inserida, está enquadrada nessas mesmas péssimas características que a sociedade e os tribunais romanos estavam. Prosseguindo, tópico 2, a organização da igreja local. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento deste mundo. Então, olha só, nós estamos falando que a igreja estava sendo influenciada pelo mundo. Lembrando que muitos que estavam na igreja vieram da prática do pecado daquele povo. Imoralidade sexual, né? Prestava culto e sacrifício aos ídolos. Eram pessoas que tinham um conhecimento filosófico, né? Davam mais valor ao intelectualismo do que a própria palavra de Deus, né? Do que o que os líderes ensinavam. Então era uma influência muito forte, irmãos. Lembro vocês, a gente falou na primeira aula, para vocês terem ideia, o termo Corintiasestai era um termo que era dado para os cidadãos de Corinto. E isso significava viver uma vida coríntia. Ou seja, viver uma vida promíscua, viver uma vida de prostituição, viver uma vida de fornicação. Ser cidadão de Corinto era ter essas características. Quando se falava de Corinto, as pessoas relacionam, ali é uma sociedade muito promíscua, muito fornicadora, uma sociedade extremamente que é dada à prostituição. Essa era a característica da sociedade. E aí pensem vocês, eles estavam sendo influenciados pela sociedade. Uma sociedade helenista, uma sociedade que valorizava o conhecimento, uma sociedade que acreditava que podia se fazer qualquer coisa com o corpo, porque o corpo, né, não tinha importância. O que importava era você ter uma vida espiritual, né, um contato, alguma coisa espiritual que você estava resolvido, porque o espírito era bom, mas o corpo era mau. Então faz o que quiser com o corpo que não tem problema. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que não é bem assim. Porque esse corpo é importante. Né? A palavra de Deus vai dizer que aquele que se junta, que se deita com a meretriz, faz-se um com ela. Né? A meretriz é uma prostituta. E ao se fazer um com ela, ele está se contaminando, ele está contaminando o corpo, né? É parte do corpo de Cristo. Porque ele faz parte, se ele faz parte do corpo de Cristo, ele está se sujeitando a isso. Então essa cultura estava influenciando a igreja, infelizmente. Mas nós vemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Olha o que diz. E não sede conformados com este mundo. Não aceite a influência do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este povo aqui, eles estavam sendo influenciados pelo mundo helenista. Infelizmente, os irmãos estavam sendo influenciados. Em uma igreja cristã nova, irmãos, lembra vocês que Paulo esteve ali em Corinto, na primeira vez que ele foi, ficou ali 18 meses, no ano 51, 52 depois de Cristo. E ele manda essa carta, escreve essa carta ali entre 55 e 56, então era uma igreja nova. A fundação dessa igreja havia pouco, mais de 4, 5 anos. Era uma igreja recente, né?
E os conflitos, né, e a busca dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis, né? Então a igreja estava começando, havia muitas questões para poder irem se ajustando, e iam acontecer essas demandas. Mas Paulo os exortou duramente a respeito dessas contendas e disputas judiciais. O apóstolo trabalhava, irmãos, com o objetivo de ver uma igreja santa, sem mancha, mácula ou ruga. Então, por que Paulo estava exortando esses irmãos? Duramente, mas com amor. Porque ele queria que esses irmãos tivessem uma vida santa. Eles tivessem uma vida de santidade, diferente daquela sociedade. Ele queria que eles tivessem uma cosmovisão cristã, bíblica. O que é cosmovisão, jovem? Qual é a sua cosmovisão? Cosmovisão é como você enxerga o mundo. É como você vê as coisas e julga elas. Se você pensa num óculos, imagina que a cosmovisão é um óculos, você coloca um óculos, é a forma que você vai ver as coisas, né? Se o seu óculos ele é de uma cosmovisão, vamos dizer assim, mundana, vai ver tudo distorcido, embaçado. Se o seu óculos é uma cosmovisão bíblica, cristã, você vai ver as coisas como elas verdadeiramente são, sem engano, sem distorção. Então eu pergunto, qual é a sua cosmovisão? Porque a cosmovisão dos irmãos ali estava sendo influenciada pela cosmovisão helenista. Era uma cosmovisão totalmente deturpada, distorcida. As pessoas estavam ali praticando pecados e achavam que não tinha nada a ver. Porque eles estavam sendo influenciados pela cosmovisão mundana. Então essa cultura influenciava esses irmãos. Mas Paulo está exortando, vocês não podem ser como eles. Vocês têm que ser diferentes. Aquela vida que vocês tinham antes, vocês não podem voltar a ter. Porque aquela vida desonra a Deus. E aí ele vai fazer mais à frente uma lista desses pecados, desses problemas que os irmãos de Corinto estavam praticando e não deveriam. Então Paulo chama esses crentes de Corinto de irmãos por várias vezes, demonstrando que ele estava exortando duramente, mas com amor, porque ele os amava. Ele os amava. E o objetivo dele era aperfeiçoar os santos. O objetivo deles era que eles se parecessem mais com Cristo. O objetivo dele é como ele vai dizer, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitem, porque eu imito a Cristo. Mas esses irmãos não estavam atentos à exortação. Ele estava preocupado, irmãos, com a unidade. Era mais um dos objetivos, a unidade do corpo de Cristo. Lembra que tinha facções, tinha dissensões. Essas contendas, obviamente, também gerava essas divisões entre os irmãos. Então Paulo se preocupou com a unidade, porque não teria como eles viver em comunidade, em comunhão, se não tivesse unidade. Essas contendas só dividia, só separava. Subtópico 3. Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja. Versículo de 1 ao 6, como nós lemos aqui. A igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões e casos de imoralidade, como a gente estudou nas lições anteriores. Por isso, o apóstolo os exorta a viverem uma vida de santidade e resolver as questões internas da própria comunidade. Paulo defende que os membros da igreja eram competentes para tratarem os problemas e fazerem um julgamento justo, diferente do que acontecia nos tribunais romanos. Olha só, irmãos. Pensem comigo aqui. Irmãos em Cristo, vamos imaginar nós aqui. É fato que há problemas entre nós, há problemas às vezes de entendimento ou alguma contenda, porque nós somos imperfeitos, ok? Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos também. Porque nós ainda não estamos completos, estamos ainda em obras, né? Nós somos ainda imperfeitos, então vai haver momentos em que nós vamos aborrecer um ao outro. Mas se nós temos um coração sarado, se nascemos de novo, nós vamos resolver isso, né? E aí, mais à frente, nós vamos ver o que Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina para que a gente resolva essas questões. Agora, o problema é que aqui esses irmãos estavam não só tendo contendas, essas contendas elas não eram resolvidas, essas contendas elas ganhavam uma proporção a ponto de que os irmãos estavam levando essas contendas aos tribunais dos homens. E Paulo fica indignado com isso, irmãos. E não era para menos. Como pode?
Como pode? Vocês servos de Deus, conhecedores da palavra, que pregamos o amor, o perdão, a comunhão, a unidade, vocês estão saindo daqui, saindo de dentro da igreja, da comunidade, sem resolver um problema, que o que dá a entender aqui, Paulo vai falar, coisas mínimas, né? Provavelmente eram coisas pequenas, irrelevantes. Eles não tinham capacidade, eles não estavam exercendo a capacidade de resolver essas questões mínimas. E aí estavam levando essas demandas para os homens ímpios julgar. Paulo aqui, irmãos, ele não está nesse aspecto falando dos juízes que eram corruptos e injustos, não. Ele está fazendo uma comparação. Ei, vocês são crentes, estão levando as contendas, problemas para não crentes resolver? Olha que incoerência. Como assim? Se Deus deu toda a revelação, a sabedoria na sua palavra, se eu estou aqui exortando vocês, ensinando vocês, que vocês devem resolver essas coisas internamente. Aí ele vai falar aqui, que eles tinham condições, competência, capacidade espiritual, intelectual, sabedoria, porque a base era a Bíblia. A base deles era a lei, os princípios bíblicos que o juiz ímpio, não crente, não tinha. Ele tinha lá, né, o arcabouço jurídico, tal, mas ele não tinha sabedoria divina. Então Paulo está falando, irmãos, não pode levar os problemas para fora da igreja para ser julgado pelo ímpio. Tem que resolver internamente. Deus deu esse poder para a igreja, irmãos. Deus deu essa capacidade para a liderança da igreja. Paulo se indigna com esses irmãos. Como é que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Levando as questões para o ímpio, o não crente julgar. Não tem ninguém, não há um sábio entre vós capaz de julgar essas questões. A leitura aqui do versículo 1 ao 6, no capítulo 6, são várias perguntas que Paulo faz para eles. Né? Ele vai falar, tendo algum negócio contra o outro, vocês ousam, tendo algum negócio contra o outro, levar a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele está falando aqui, ei, vocês estão levando para o ímpio julgar, em vez de levar para os líderes da igreja, para os pastores. Como é que pode isso? Aí ele vai falar, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, os anjos. Queridos, nós vamos juntos com Cristo. Vamos herdar todas as coisas com Ele e vamos julgar os ímpios naquele dia. E Paulo está lembrando eles dessa questão. Aí ele fala, vocês não estão sabendo julgar as coisas desta vida, mas a promessa que Deus nos faz é que nós vamos julgar este mundo. E vocês não estão sabendo lidar com as coisas mínimas desta vida passageira. E aí ele vai falar, vocês têm capacidade muito superior, um papel de julgamento superior aos tribunais terrenos. Vocês têm competência para isso. Ele fala aqui, que os mais desprezíveis dos membros teriam melhores condições, o irmão mais simples da igreja teria condições de julgar, mas não. E olha que nós estamos falando de uma igreja formada por muitos, né, que eram simples, pobres, humildes, mas tinha muitos irmãos ali que eram conhecedores, intelectuais, sábios, mas estavam sendo extremamente tolos, extremamente carnais, profanos. O apóstolo aqui, irmãos, ele vai questionar se não havia entre eles um sábio sequer para julgar estas coisas internas. Paulo estava falando, em outras palavras, ei, roupa suja se lava em casa. Nós temos que resolver as nossas questões aqui. Não podemos levar para escandalizar no mundo. Imagina, irmão. Isso acontece nos nossos dias de hoje. As pessoas, porque ficam chateadas, porque o outro falou, porque olhou. Ah, não. Pastor, fulano não gosta de mim, falou mal de mim. Ora, as pessoas de hoje, elas são crentes até o ponto em que alguém ofende elas. Não. Você conhece aquele crente assim? Se pisar no meu calo, eu sou gente boa, sou tranquilo, mas não pisa no meu calo não, que aí o negócio vai ficar feio. Que isso? Esses eram os irmãos alguns irmãos ali de Coríntios. E há gente também no nosso meio assim hoje, infelizmente. É boa, a gente é tranquila, não, mas se pisar no calo, se ofender, que isso, irmãos? Nós temos a graça de Deus para suportar estas coisas, para suportar uma ofensa, uma calúnia. Não vemos aí os nossos líderes
passando por calúnias, por injúrias, mas calados, sem lançar mão dos direitos de debater, de rebater com provas. Mas não, sofreram dano. Mas muitos de nós não suportamos. Somos crentes até o momento que alguém vai lá e pisa no nosso calo, até o momento em que alguém está nos devendo e não nos paga. Ah não, aí também não. Aí agora, Paulo não fala aqui claramente as questões que eram, irmãos. Ele fala que eram coisas mínimas, irrelevantes. Mas, creio eu, fazendo conjecturando aqui pelo aspecto da sociedade, havia provavelmente ali questões de financeiras, um devendo o outro, questões de alguma coisa que um falou e o outro não gostou, e em vez de resolver, eles não resolveram. E aí nós vamos na palavra de Deus, olha só, olha o que diz Jesus, ele vai falar lá em Mateus 18:15, se a gente tem algum problema com o irmão, como que a gente deve proceder? Eu quero gastar um tempo maior nisso aqui. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então vai você entre aquele que te ofendeu. Ok? Ganhaste, Se ele ouvir você, você vai ganhar um irmão. Mas, se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então olha só, se a pessoa te ofendeu, se tem um problema, e às vezes é até legítimo, a pessoa às vezes te ofendeu mesmo, falou mal de você, ou uma situação que tem que ser resolvida, você vai até ela, fulano, não deveria ter feito assim, a forma correta de proceder é essa, mas está tudo bem, nós somos irmãos em Cristo, tá? Eu te perdoo. Eu falo, não, eu não fiz nada com você não. Não, você que berrou contra mim. Beleza, aí fala o quê? Então vai lá, você foi sozinho, agora vai lá e chama alguém maduro, alguém sábio, um obreiro, chama para conversar junto. Se essa pessoa continuar relutando, não se arrepender, então você faz o quê? Se ela não te escutar, diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Então, se ele não te ouviu, se não ouviu você com mais um ou dois, vai levar para a igreja. Levar para a igreja é o quê? Não é você sair falando para todo mundo, não. Para a liderança da igreja. Então é assim que a gente trata as questões, irmãos. É assim que a gente lava a roupa suja dentro de casa. A gente não sai falando com A e com B, dissipando contenda, não. A gente leva para a liderança. A liderança tem sabedoria, tem entendimento de Deus para tratar essas questões. E aí vamos sentar, o que está acontecendo? Isso. Vai exortar, está assim, está certo, está errado, está certo. Vamos resolver isso aqui, libera o perdão, somos irmãos em Cristo. Amém. Fechou ali, zerou a conta, vamos continuar seguindo para Canaã, juntos. Mas muitos não querem, e esses irmãos não estavam procedendo dessa forma. Eles estavam espalhando contendas, e levavam as questões para fora, para os ímpios julgarem. Irmãos, já ter contendas entre nós é algo que traz tanto estrago para a igreja, é algo que traz tanta dor. Imagina colocar as nossas questões diante dos injustos. Olha que escândalo, olha que coisa terrível. É expor a noiva do Cordeiro, é expor Jesus Cristo ao vitupério. É algo que entristece o Espírito Santo de Deus. Vamos prosseguir. A estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. Primeiro subtópico. Estamos agora no tópico 2, ok? O funcionamento da igreja em Corinto. A igreja em Corinto era organizada nas casas de alguns membros. Ela teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do porto de Corinto. As famílias se reuniram geralmente nas casas das pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade. Então, queridos, naquele tempo, naquela época, aqui fica muito claro que a igreja começou na casa de Justo, era um homem de um poder aquisitivo, ficava ao lado da sinagoga, e era muito comum naquele tempo a igreja primitiva se reunir na casa dos irmãos que tinham mais condições. Isso era comum em outras cidades também.
Tá? A igreja primitiva, ela usava deste recurso, né? Porque não podiam ter templos, então eles se reuniam na casa dos irmãos, que eram casas maiores, tinham estrutura e eles poderiam ali fazer o culto deles. A exemplo de Justo, né? Outros irmãos também mais prósperos, assim por dizer, com condição financeira melhor, como Crispo e Sóstenes, que é relatado por Paulo, né, eram chefes da sinagoga que também se converteram e também eram homens que contribuíam para que o funcionamento da igreja pudesse acontecer de forma, né, ordeira, de forma, assim por dizer, organizada, né, tendo locais apropriados, como essas casas desses irmãos mais prósperos, mais ricos, ok? Então aqui é importante nós entendermos que, irmãos, há diferenças entre nós, diferenças econômicas, sociais, e isso faz parte desde sempre, né? Deus dá mais a alguns para que eles possam contribuir com os que não têm. Então assim devemos ser nós também, não entrar na cosmovisão mundana do socialismo e comunismo, não, tem que ser igual para todo mundo tem que ter o mesmo salário, tem que ter a mesma condição. Isso não é bíblico. Deus deu mais a uns do que a outros, né? Não é que tem que haver injustiça entre nós, irmãos. Quem tem, fala a Bíblia, tem que viver como se não tivesse nada. E quem não tem que viver como se tivesse tudo. Por quê? Ambos os dois têm a Cristo. Quem tem mais não deve se ensoberbecer pelo que tem. E quem tem menos não deve se entristecer pelo que não tem. Porque Cristo é tudo em todos. E Ele é suficiente para todos nós. Segundo subtópico, o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Versículos 7 e 8, olha o que diz. Versículos 7 e 8. 1 Coríntios 6, 7 e 8. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que vocês não escolham perder individualmente para que o corpo ganhe? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Ao invés de aceitar o dano, a injustiça, sofrer aquele dano ali, em prol de um todo, do irmão de um todo, porque quando se levava essas questões, toda a igreja perdia, irmãos. Toda a igreja era exposta, o corpo de Cristo era exposto, né? Mas por que não sofrer antes o dano? Paulo vai exortar eles aqui. Se havia conflito e rixa a serem levadas a julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagens dos próprios irmãos da igreja, né? No entanto, Paulo afirma que tanto os que estavam causando danos como os prejudicados estavam errados. Os dois lados estavam errados. Os que estavam tirando vantagem e também o outro lado prejudicado. Em 1 Coríntios 6,7, ele incentiva aqueles que foram lesados a sofrerem injustiça, sem buscarem os recursos jurídicos, recorrendo assim aos ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha, né? Mateus 5, 39. Olha só, Paulo não está dizendo, irmãos, que não havia, não era justa alguns questionamentos. Não é isso. Ele está dizendo que era para quem sofreu o dano, para quem, né, sofreu a injúria, que seja a questão, para que ele pudesse ser humilde, né, se humilhar e ficar naquele prejuízo, por amor ao irmão, à alma do irmão, por amor à igreja, e não levar aquela questão aos ímpios. As pessoas mais indicadas para resolver os conflitos internos seriam os próprios líderes da igreja, como a gente falou aqui. Mas se mesmo assim as partes envolvidas não entrassem de acordo, certamente os conflitos judiciais seriam inevitáveis. Há questões, irmãos, que por lei têm de ser submetidas a autoridades legais, mas outras podem ser tratadas pelos líderes. Então Paulo está dizendo, irmãos, não é que a justiça lá fora ela não serve para nada para nós. Há questões, irmãos, que nós vamos precisar levar à justiça. Às vezes nós estamos sendo lesados, por exemplo, numa conta de água ou de luz. Se é justo, o irmão pode ir lá e requerer, né? Outras questões que às vezes você vai ser lesado, até mesmo uma empresa que você passou e trabalhou, às vezes, poxa, você foi injustiçado. Ok, analisa aquela questão, é justo. Há os recursos, né? Ou se você foi assaltado, ok, procura justiça, né? Roubaram o seu carro, ok. Mas aqui é entre irmãos em Cristo.
É melhor sofrer o dano. E Paulo está falando que são de coisas mínimas, especialmente. Então, perdoa. Perdoar é perder mesmo. É você abrir mão daquilo que a pessoa te deve, né? É uma metáfora com a dívida mesmo financeira. Você abre mão do que a pessoa te deve. Então é melhor perdoar, é melhor abrir mão. É isso que Paulo está exortando e conscientizando esses irmãos. Porque senão o dano seria muito grande para todos. Prosseguindo então, subtópico 3, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o império. O Império Romano tinha como política respeitar a tradição local, ou leis da terra, dos povos dominados, como forma de fortalecer a estabilidade social. Todavia, quando as leis provinciais entravam em conflito com as leis ou costumes romanos, podiam ser feitos apelos aos tribunais. Nesse caso, o imperador era a autoridade competente para tomar a decisão final. O que é a palavra? O que significa a palavra jurisdição? Jurisdição é uma palavra formada por duas, juris e dicere, que vem do latim, juris e dicere. Juris, direito, e dicere, dizer, ou seja, direito de dizer, né? E essa palavra está aplicada, irmãos, ao limite de competência, à capacidade, ou seja, que um órgão, uma instituição ou pessoas têm para julgar uma coisa. Então, as questões, elas eram levadas àquela jurisdição, a jurisdição local, né? Aquela primeira instância, como a gente conhece hoje, primeira instância, segunda instância, terceira instância. Se não resolve na primeira instância, a mais acessível, vamos dizer assim, vai para uma segunda instância, uma instância superior. Se não resolve na segunda instância, vai para outra instância superior. Né? Então as questões elas vão passando por instâncias, né? Ou seja, por competência e julgamento. Esse aqui tem a competência para julgar aqui nesse nível. Não resolveu? A pessoa pode apelar para outra instância. Não estou satisfeito com esse veredito, eu quero apelar a outra instância. Não resolveu? Vamos levar para a última instância. Né? Vamos levar lá para o STF, para o STJ, né? para o TST. Então, assim também era, não nessa mesma divisão que tem hoje, mas assim acontecia. Eram julgadas questões locais, mas as pessoas podiam fazer apelo a instâncias superiores. Aí eu quero aqui exemplificar e lembrar vocês o caso de Paulo. Paulo ele foi ali, né, perseguido pelos judeus, pelos religiosos da época, e acusaram ele de coisas injustas. Ele estava sendo julgado localmente, e chegou a um certo ponto que ele fez o apelo para ser julgado por César. E ele tinha direito de fazer isso, sabe por quê? Porque ele era tanto cidadão judeu como cidadão romano. Paulo veio de uma família rica. E naquela época, quem era de uma posição social elevada, ele tinha direito a se tornar um cidadão romano. E Paulo era cidadão romano. Então ele sabiamente usa deste recurso para apelar a César, ou seja, ao Tribunal Superior. Mas ele não faz esse apelo só fazendo uma observação, porque ele queria ser aliviado a questão dele. Não. Ele viu nisso que era um propósito de Deus para que ele pudesse evangelizar os romanos, pudesse evangelizar a guarda pretoriana como fez, pudesse chegar até o imperador e pudesse levar o evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas. Essa era a motivação dele. Mas voltando aqui, assim também como é hoje, naquela época havia as instâncias, ou seja, a jurisdição, né? Cada um tinha uma competência para poder julgar aquelas causas. E o Império Romano ele dava esse direito para que as pessoas, né, dentro da lei, eles pudessem apelar às instâncias superiores. Em Corinto, o fórum do governador ficava no centro de Ágora. Em sua volta, vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos, conforme o costume romano. As sentenças tinham que ser proferidas de dia para que o deus Júpiter assistisse aos debates e iluminasse o julgamento. Olha só. Você sai de dentro da comunhão da igreja para levar as suas questões contra o irmão, que Paulo diz aqui ser questões mínimas, né? Para ser julgado pelo ímpio, que era, além de ser ímpio, injusto, era um idólatra, porque acreditava que os deuses, as estátuas dos deuses que estavam ali, iluminaria
aquele julgamento. Olha só, irmãos. Olha a influência terrível do mundo na igreja. Nos demais casos, os juízes ficavam às portas das cidades para julgar questões. Uma espécie de um tribunal de pequenas causas, né? Questões mais simples para serem resolvidas, quando procurados por aqueles que se diziam lesados. Então, assim era a forma de que funcionava os julgamentos ali no Império Romano. Prosseguindo, tópico 3, para a gente finalizar. Vamos para o tópico 3. Conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Preste muita atenção neste tópico, irmãos. Esse é um tópico extremamente importante. Por quê? Porque vai tratar das consequências dessas atitudes. E aí, como eu falei, temos dito, nós precisamos não somente aprender das questões históricas dessas lições, mas nós devemos aplicar a nossa vida. Então, preste atenção, porque esse tópico vai mostrar as consequências dessas práticas pecaminosas que os irmãos estavam tendo, e nós precisamos fazer uma avaliação hoje. Os injustos não irão herdar o reino de Deus, versículo 9. Né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha só. Paulo se volta para os defraudadores. Defraudar é você tomar aquilo, uma coisa que não é do seu direito, é usurpar, né? Os defraudadores dos irmãos e os adverte quanto à perda da vida eterna, perda da salvação. Olha por que isso é muito sério. A vida eterna com Deus, a perda da vida eterna com Deus devido às injustiças praticadas. O comportamento deles não estava coerente com o novo relacionamento que o cristão deve ter com Deus e o seu próximo. O apóstolo estava se referindo àqueles irmãos que não se arrependem de suas práticas injustas, mas persistem em buscar os seus próprios interesses. Os membros que estavam defraudando o irmão e levando-o aos tribunais de forma leviana poderiam até ganhar nesta vida, ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Muitos daqueles irmãos estavam colocando em xeque, estavam colocando em risco a salvação deles, porque eles estavam agindo de forma injusta, de forma profana. Eles não estavam sendo condizentes com aquilo que eles criam e pregavam. Eles eram uma coisa na teoria, mas na prática eram outra. Então eles estavam se igualando aos iníquos, aos injustos. Então muitas vezes, as pessoas hoje, irmãos, podem ganhar causas na justiça humana, como muitos estão ganhando e pervertendo o direito, pervertendo a verdade. Mas no tribunal de Cristo, os injustos não vão sobreviver, não vão resistir, não vão. Pode ser aprovado, pode ser mudado aqui, mas lá não. Então Paulo está exortando os irmãos: ei, vocês estão defraudando os irmãos, vocês estão sendo injustos como os ímpios, e vocês estão colocando a salvação de vocês em risco. Se vocês permanecerem nessa prática do pecado, vocês vão para o inferno. Paulo está fazendo essa advertência, essa exortação. Paulo, irmãos, traz o tema de forma, faz o tema em forma de pergunta para enfatizar a consequência das ações injustas de alguns membros da igreja. Então, por isso que Paulo ele faz essas perguntas. Ei, para os irmãos se atentar. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Presta atenção. É muito sério o que vocês estão fazendo. Olha o que diz o subtópico 2. Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como juízes injustos. Versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Olha a acusação séria que Paulo faz aqui. Ele está dizendo que esses irmãos que estão praticando esses pecados, eles vão ter a mesma condenação dos que praticam tais coisas.
os devassos que vivem uma vida, promíscua, os idólatras que adoram outros deuses, e a idolatria não é só adorar imagens. O seu dinheiro, o seu status pode ser o seu ídolo, o seu filho pode ser o seu ídolo, a sua esposa, o seu marido, a posição que você está no ministério pode se tornar um ídolo, isso é muito perigoso. Os adúlteros, aqueles que não são fiéis ao cônjuge. Os ladrões aqui, é o termo daqueles surrupiadores, que faz aqueles roubinhos pequenos, assim por dizer. Os avarentos, aqueles que, falou em dinheiro com ele, não, que dinheiro é meu, eu trabalhei para isso, não, e que é isso, da dízimo, da oferta, é ruim enriquecer, líderes de igreja, não. Hernandes Dias Lopes fala que a conversão passa pelo bolso, e Paulo está falando aqui, os avarentos não vão herdar o reino de Deus. E aí eu pergunto, você está sendo avarento para com a obra de Deus? Você está sendo um ofertante ou você está sendo um avarento? Você está sendo um dizimista fiel, cumprindo com o seu voto, com o seu dízimo, ou você está sendo avarento? Quando pede lá uma contribuição para o reino de Deus, você logo, mais um? Ou você está com amor, com alegria, sendo um doador, um contribuidor para a obra de Deus? E ele vai continuar, os bêbados, aqueles que se entregam à bebedeira, são alcoólatras, os maldizentes, aqueles que falam mal uns dos outros, aqueles que ficam espalhando, conversa, fofocando, criando intrigas e contendas. Esses não herdarão, Paulo vai falar aqui. Portanto, todos estavam debaixo da mesma condenação. O termo injusto aqui, irmão, é empregado para se referir aos juízes dos tribunais romanos. Agora, em 1 Coríntios 6,9, o mesmo termo é empregado aos crentes que cometem injustiça. Então, esses mesmos irmãos que estavam levando os outros irmãos a juízo, se eles não se arrependessem, eles teriam a mesma condenação dos que praticam tais coisas. Paulo considera essa atitude de não suportar a injustiça dos irmãos como um erro, pior ainda do que o erro de quem pratica a injustiça contra um irmão. Assim, o apóstolo estimula os seus ouvintes a reconhecerem a graça divina a seu favor, que os havia resgatado de uma vida de miséria espiritual por meio do perdão de seus pecados. Meus queridos, nós temos que lembrar da cruz de Cristo. Quando você tiver dificuldade de perdoar a ofensa de um irmão, uma dívida, lembre-se que Deus nos perdoou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, que eram impagáveis. A nossa dívida com Deus era tão grande, irmãos, que não tinha chance para a gente. Mas Ele vai lá na conta de Cristo, saca o crédito de Cristo, justo, santo, perfeito, e coloca na conta de nós injustos, imperfeitos, pecadores. E aí a gente esquece disso e começa a praticar injustiça uns contra os outros, falando mal, criando intrigas, não perdoando. Ora, assim como Deus nos perdoou, tão grande perdão, com tão grande amor nos amou, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos amar uns aos outros. Este é o meio, este é o instrumento para que a gente resolva as nossas questões, as nossas pendências. Exercitar o amor, exercitar o perdão. Você esqueceu o quanto amado você foi por Cristo? Que os seus pecados, que não poderiam ser aceitos por Deus, foram perdoados. Você foi justificado por causa da justiça de outro. Você foi perdoado por causa da justiça de outro, pelo mérito de outro. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o seu Salvador. Portanto, se há no seu coração que seja, ou de forma prática e real, contendas com outras pessoas, irmãos, com os irmãos, resolva. Traga nós líderes para te ajudar. Se a gente não conseguir resolver, a gente leva os pastores. Mas não crie contendas, porque isso prejudica a obra de Cristo. Isso entristece o nosso Deus. Isso traz um péssimo testemunho. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus a nosso favor. Nos arrepender quando nos endurecemos. Nos arrepender quando a gente não quer liberar o perdão. Porque senão,
tanto nós quanto tantos outros serão prejudicados e correndo o risco de perder a salvação, a vida eterna. Caminhando para o final, disputas diante de juízes pagãos. Conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante dos juízes pagãos, que não tinham o perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. Os juízes, irmãos, lá do mundo não têm nenhuma sabedoria com base na palavra de Deus para julgar. E eles estavam levando essas questões para essas pessoas julgarem. Eles não conheciam a igreja, eles não conhecem da comunhão da igreja, eles não sabem como funciona esse organismo vivo, na qual o amor de Deus, a graça de Deus superabunda. Eles não tinham o perfeito entendimento como funcionava. As tomadas de decisões desses juízes, elas poderiam ter um impacto negativo, significativo nos relacionamentos internos da igreja. Porque as decisões deles não eram pautadas na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. O texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos. Mas é possível que fossem questões irrelevantes, sim. Como Paulo disse, questões mínimas no versículo 1. E sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo. Portanto, meus irmãos, nós devemos deixar de lado essas demandas. Nós devemos amar, liberar o perdão, porque nós somos igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós somos um membro deste corpo. Nós sozinhos não somos igreja, mas junto nós somos o corpo. E quando um membro, que seja um dedinho, mindinho, que seja uma unha, ele está adoecido, ele está machucado, todo o corpo adoece. Um cortezinho faz todo o corpo padecer. Pode entrar uma bactéria ali e dar uma infecção e aquele negócio, ter que arrancar o dedo fora. Ou todo o corpo padecer e levar uma infecção generalizada. E aí? Então todos nós somos importantes para o corpo de Cristo. Vamos resolver nossas questões. Vamos liberar o perdão, sabe por quê? Porque se não fizermos isso, vamos dar um péssimo testemunho, vamos fazer um desserviço ao reino de Deus. Irmãos, já temos inimigos demais para nos abater, para lutar contra nós. Agora nós, soldados de Cristo, vamos guerrear contra nós mesmos? Eu nunca vi, não existe nenhum exército que luta contra si mesmo, que batalham pela mesma bandeira, lutando entre si. Não, mas às vezes o povo de Cristo tem essa atitude tola, insana, guerrear entre si, um contra o outro. Que isso? Nós pregamos o amor, o perdão. A nossa bandeira é a unidade, é a comunhão, porque Cristo nos uniu. Portanto, quero concluir que nós devemos buscar a conciliação. Vai haver momentos, irmãos, vamos desentender, uma opinião diferente, ou às vezes uma coisa que nós vamos falar sem pensar, ou às vezes questões até mais sérias. Mas vamos lembrar, nunca, jamais levar para que o mundo julgue. Vamos resolver aqui, porque senão nós vamos expor a igreja de Cristo e vamos pagar um alto preço por isso. Portanto, vamos usar o meio da graça de Deus. Vamos perdoar, vamos amar para que essas questões sejam resolvidas internamente sem maiores prejuízos. Sem maiores prejuízos. O caminho é o perdão, o amor. O caminho é lembrar da cruz de Cristo, que Ele se entregou por nós, que Ele nos amou, mesmo sendo injustos. Então nós devemos lembrar os nossos irmãos, Deus, eu não merecia, mas Jesus morreu por mim. Ele me amou, Ele me perdoou, e hoje eu sou livre, eu não sou mais escravo do pecado. Portanto, meu irmão, eu também te perdoo. Que isso? Eu te perdoo. Está resolvido aqui, está zerada a conta. Perdoar é esquecer. Não, a gente até lembra da questão, não é ter amnésia, né? Porque a gente olha, mas a gente não sente mais dor. Mas é zerar a conta. Zera a conta, não vai voltar mais aquilo.
né? Seja isso na sua relação com seus pais, entre vocês e seus irmãos, no corpo de Cristo. Que possa prevalecer o amor, o perdão, e vamos resolver as nossas questões internamente. Vamos buscar ajuda na liderança, tem sabedoria. Deus deu sabedoria à liderança, Deus deu autoridade para julgarmos essas questões internas. O que está lá no mundo, nós devemos orar, pregar o evangelho, e Deus vai fazer a obra. Agora as questões internas aqui nós vamos resolver, nós não vamos lá no mundo, né, julgar as questões deles lá. Mas nós vamos pregar a palavra de Deus, e internamente nós vamos nos resolver. Nós vamos tratar biblicamente como Deus nos ordena. Amém? Então faça uma reflexão. Se você tem alguma pendência contra o seu irmão, sua irmã, e vocês jovens são muito suscetíveis porque vocês ainda estão no processo de amadurecimento, né? E há momentos que afloram sentimentos que entristecem, que faz ter comportamentos que não deveriam. Se você tem, peça ajuda, busque a Deus, busque orientação, conselho dos mais sábios, da sua liderança, dos seus pastores, para resolver essas pendências. Às vezes isso está a nível do seu coração. Você nem colocou para fora, mas isso está te matando. Isso está te corroendo. Você não consegue conversar com aquele irmão, aquela irmã. Precisa de resolver, meu querido, senão isso vai te consumir, isso vai te desanimar, isso vai te afastar. Tem que resolver. Mas aqui, entre os sábios, entre a liderança, é possível nós resolvermos as nossas questões. Amém? Que Deus seja glorificado. Que nós lembremos que Cristo, Ele é o caminho que nos leva a Deus. E Ele fez isso para nos reconciliar com o Pai. E podemos ter plena comunhão uns com os outros. Amém? Antes de terminar, eu quero lembrar vocês que esse é um momento especial para que nós possamos ofertar, dizimar e pagar os nossos votos. Então, cultue ao Senhor também com seus dízimos, ofertas e votos. Faça isso com amor, com graça, com alegria e com gratidão. É um culto a Deus que você faz. Não perca essa oportunidade. Não perca. Faça a sua contribuição, porque há muito o que fazer na obra de Deus. E é com o que Deus me deu, com o que Deus te deu. Então, coloca a mão no bolso, contribua para a glória do nosso Deus. Amém? Os nossos amigos, parentes, visitantes têm a liberdade também, se quiser fazer. Estão aí os meios pelos quais você pode fazer. PicPay, Pix, a conta se você quiser transferir. Fique à vontade para abençoar o reino de Deus e podemos continuar melhorando essa estrutura para levar essa palavra até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos, ó Pai, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela tem, ó Deus, nos alcançado hoje. Nós olhamos para, ó Deus, há 2000 anos atrás, vendo esses nossos irmãos, ó Pai, tendo essas questões. E não é diferente no nosso tempo de hoje. Muitos talvez, ó Deus, não tenham levado aos tribunais dos homens, mas não têm resolvido biblicamente, Senhor. E tem causado prejuízos internamente, Senhor. Tem causado danos, ó Deus, à sua alma e a de outros. Mas, ó Deus, que em nome de Jesus, esse Espírito, ó Deus, saia do nosso meio. E que possa, ó Deus querido, prevalecer o amor, o perdão, a comunhão, a unidade, para que cresçamos em santidade, em amor uns com os outros. Ó Deus, em nome de Jesus, se há questões a serem resolvidas entre a nossa juventude, que sejam resolvidas biblicamente, internamente, para que, ó Deus, a graça do Senhor possa continuar, ó Deus, nos ajudando a crescer, para que essa juventude seja poderosa nas tuas mãos, um instrumento poderoso de evangelização, ó Deus querido, e proclamação do seu evangelho. Mas se estivermos, ó Deus, presos a essas questões, nós não conseguiremos. Nós não poderemos ser atalaias fiéis do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tira do nosso meio toda contenda, toda demanda mal resolvida. Ó Deus, que o seu Espírito Santo venha revelar e venha resolver, ó Deus, com graça essas questões. Para a tua glória, para o teu louvor, ó Deus. Assim nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima EBD.